Bora de análise do trailer 2 de Avatar Fogo e Cinzas, o terceiro Avatar que chega aos cinemas em dezembro desse ano. Esta é a única coisa pura neste mundo. A Tribo do Fogo, como eu já disse lá no vídeo de análise do primeiro trailer, depois assistam que também é bem legal, é a Varang, a líder do povo do fogo, que rompeu com Eywa. Eywa, a grande divindade de Pandora. Ela e o povo do fogo se sentiram abandonados por Eywa, porque uma grande catástrofe natural tirou tudo o que eles têm, né? Então fez com que eles vivessem na miséria, passassem fome e tudo mais. Então, quando eles conseguiram sobreviver a isso, eles sentiram que apenas eles próprios se protegem. E aí ela passou a odiar Eywa, enquanto todas as outras tribos de Pandora, da água, do vento e tudo mais, elas ainda veneram Eywa como a grande divindade deste mundo. Por isso que eles têm também essa situação de rivalidade e antagonismo. O fogo veio da montanha. Queimou nossa floresta. Meu povo suplicou por ajuda. Mas Eywa não. É a primeira vilã Na'vi que a gente vai ter na franquia. E ela parece bem interessante, bem intensa, com uma motivação aí diferente do Quartet, né? Então a gente vai ter uma nova abordagem nesse ponto, que pode também acabar levando a franquia para outros lugares. A gente vai falar disso mais pra frente, porque esse trailer também nos dá algumas pistas. Isso aqui é interessante, é importante, né? A gente vê a tribo do vento, essas criaturas de Pandora sempre muito lindas, o pessoal aqui se divertindo e o Spider de máscara. Isso vai ser um ponto de observação pra gente entender momentos do filme. Porque vai chegar uma hora que ele vai tirar a máscara, ele vai conseguir respirar em Pandora e vai ver que ele é muito mais parecido com os Na'vi do que se imaginava. Ainda mais ele sendo um humano em todos os aspectos. A gente sabe que o Jake Sully era um humano, mas ele obteve um avatar de Na'vi, assim como o Quartet e todos os outros. O caso do Spider é diferente. Então a gente vai poder... A parte mais longa, mais pro final do filme é com ele sem máscara. As cenas que ele tá com a máscara são da metade pra frente, tá? Do começo até a metade do filme. Esse mundo é mais profundo do que você imagina. Jake Sully falando esse mundo é mais profundo do que você imagina. Ele está falando isso pra alguém que não entende Pandora. O Spider entende Pandora, ele não ia receber uma chamada desse ponto. A Varang, que ela é uma líder de uma das tribos Na'vi, também não. Então também não precisa desse tipo de sermão, ainda mais do Jake Sully, que é um forasteiro. Pra mim, ele está falando com o Quartet, e isso vai muito da teoria que eu e meu irmão a gente fez, que eu falei nos vídeos lá do Avatar 2, de que o Quartet acabaria mudando de lado. Acabaria se apegando de certa forma a Pandora, assim como o Jake Sully fez, só que com um processo mais demorado e muito por conta do Spider também, que é filho dele, e acabaria mudando de lado. Tá, eu acho que isso pode acontecer e esse filme pode dar passos significativos para isso. No trailer anterior a gente viu o Quartet se aliando à Tribo do Fogo por conta de todo o rancor que ele tem do Jake Sully ainda querendo combatê-lo. Só que aqui a única pessoa que pra mim receberia este tipo de sermão do Jake Sully é ele. Né? Que é o único de todos que eu tô vendo aqui mais forasteiro que o Jake Sully dentro de Pandora, entre os Na'vi. Então, se eles tiverem essa aproximação por algum motivo, vai ter que dar alguma merda muito grande aí pra juntar os dois. Talvez tenha a ver com o Spider mesmo, porque o único elo que eu vejo unindo esses dois é o Spider, que ele é filho do Quartet, mas o Jake Sully trata ele como filho, né? Então pode acabar indo para esse lado, e aí pode começar a isso que eu já estava teorizando desde o outro filme, que é uma união entre os dois, que eram os primeiros rivais da franquia. Criaturas maravilhosas, aquele show-off de James Cameron, uma coisa linda pra caramba. Proteja suas irmãs. Sim, senhor. Toma cuidado. A Kiri é minha favorita. A Kiri é minha favorita, já falei por vários motivos. E eu espero que esse filme continue ampliando essa importância dela, que pra mim ela é meio que a Messias de Pandora. E ela que vai acabar salvando tudo em algum certo momento. E aqui o Spider protegendo ela de uma ameaça da Tribo do Fogo, que é a única tribo Na'vi que antagoniza com as outras todas. E
E aqui a gente viu a Varang atacando uma criatura de Pandora. Isso daí é o maior dos crimes entre os Na'vi, né? Porque eles funcionam, Pandora funciona como um ecossistema onde todas as criaturas vivas têm a sua função nesse mundo. Então todas elas se abraçam, se respeitam, enquanto o vírus, que era só a humanidade, tem também esse ponto da tribo do fogo, que é meio que uma célula corrompida dentro deste corpo que é Pandora. E está atacando outras partes do corpo, as criaturas vivas desse mundo. E aí atacando também a tribo do vento, né? A tribo do ar aí que também vai sofrer na mão deles. Todas as tribos vão sofrer na mão da tribo do fogo, e por isso que todas as outras vão se unir contra eles. Eles são os mais hostis, provavelmente os mais poderosos, mas todas as outras tribos se unindo, aí sim dá trabalho. O que o papai sempre diz. Os Sullys ficam juntos. Não, a outra coisa. Os Sullys nunca desistem. Isso aí, os Sullys nunca desistem. O Spider, agora a gente viu aqui interessante, parecia que ele estava sendo consumido por Eywa. Então essas veias de Pandora estavam entrando nele. A gente já tinha visto isso acontecendo com outros humanos em outros momentos, só que eles nunca voltaram ao corpo físico humano deles. E o Spider, sim. Tanto que no outro trailer a gente viu ele respirando já sem máscara. E eu cheguei a falar que ele, pela ligação dele com Pandora, ter nascido lá, mas ele já poderia fazer isso, mas nunca testou. Na verdade, aparentemente, ele vai, né? E aí vai ser renascido pelo planeta. Assim como eu acho que tem semelhanças aí em relação a Kiri por isso, porque eu acho que a Kiri nasceu de Eywa, né? A gente sabe quem é a mãe dela, mas a gente não tem um pai para Kiri. Então eu acredito que o pai seria Pandora, que fez com que ela nascesse assim mesmo, do mesmo jeito que aconteceu com a Virgem Maria e Jesus Cristo. E por isso que eu acredito que a Kiri é um messias desse mundo, mesmas circunstâncias. Só que no caso do Spider, ele ressuscitou, ele não ressuscitou, ele foi renascido por Pandora. Então, assim como Pandora abraçou o Jake Sully de diversas formas, ela abraça um outro humano, só que sem a necessidade de um avatar Na'vi. Isso é importante, porque agora ele pode respirar o mesmo ar dos Na'vi, o ar de Pandora, e ele pode se conectar com as criaturas de Pandora, que é uma coisa que a gente vai ver também daqui a pouco. Você tá vivo. A Varang, sem entender como ele tá ali, né? Ela vê ele respirando o ar de Pandora, um humano, e tipo, como pode? Né? Ela fica intrigada também. Eu vou. E se todo ser humano da Terra puder viver aqui sem máscara? Então o povo Na'vi será... E aí, duas coisas importantes. A Neytiri, com a marca da tribo do fogo, talvez... Eu vi gente falando que ela pode se infiltrar, mas eu não acho que seja isso. Eu acho que talvez o discurso da Varang, um discurso mais hostil, combine com a Neytiri nesse momento da obra. Né? Depois que ela perdeu o Netarian, ela tá muito frágil. Ela tá querendo responder à humanidade. E se a Varang, por exemplo, a Varang também não é aliada dos humanos, né? E se a Varang chega pra ela e faz uma proposta mais ofensiva? O Jake Sully não quer guerra, mas ela quer, a Neytiri quer. Então se a Varang percebe isso nela e traz ela pro lado deles, né? Pode ter um rompimento dos dois aí. E pode ser nessas circunstâncias que o Quaritch acaba se aproximando do Jake Sully, sem a Neytiri por perto. A Neytiri lá, querendo a vingança dela contra a humanidade e se tornando uma espécie de braço direito da Varang, enquanto o Jake Sully tenta fazer com que ela largue esse ódio. O ódio que a Neytiri está sentindo depois que aconteceu com o Netarian, ele vem sendo foco desde o trailer anterior. Então eu acredito que pode muito bem acontecer isso sim, tá? Extinto. E aqui a gente vê o Spider se unindo com uma criatura viva de Pandora, uma outra... Então ele renasce como um deles, né? Morreu como humano, renasceu como uma espécie de Na'vi híbrido. Uou. Aí, ó, aqui a gente vê o Quaritch na tribo do fogo. Provavelmente ele chega lá tentando se aliar, isso a gente já viu também no trailer passado. E vai receber uma cerimônia de iniciação aí que vai apanhar um pouquinho. Você quer espalhar? Isso daqui, gente, é a pose. Ele tá falando com a Varang. Isso é a pose de alguém que tinha acabado de... Então eles já estão bem próximos nesse momento. Seu fogo, pelo mundo, você precisa de mim. Nós temos que lutar! Eu peço ajuda à Mãe Guerreira. Tá vendo? A Kiri tem essa conexão. Eu peço ajuda à Mãe Guerreira. E aí, o momento que a Kiri se envolve, a natureza começa a conspirar mais a favor dos Na'vi, dos bons, né? Do lado bom. Então ela tem realmente essa influência com a divindade maior do planeta.
assim como Jesus Cristo tem a conexão com Deus, tá? Por isso, de novo, que eu vejo esse paralelo muito forte nela e que eu acho que ela é a personagem mais importante da franquia. Tá vendo? Ali a gente vê que ela tá controlando outras criaturas estando em um lugar específico. Então ela realmente tem essa conexão maior com Eywa. E aqui o ponto alto do trailer pra mim, que já me arrepiou agora já, só de rever. Toruk Makto está de volta. Pra quem não se lembra, o Toruk é a grande criatura da tribo da Neytiri. E é uma criatura que ela não é nem montada de geração após geração, né? Não é toda geração que tem alguém que vai conseguir ser aceito pelo Toruk. O tataravô da Neytiri, acho que tinha sido o último a montar o Toruk. E aí o Jake Sully monta ele, né? Ele se torna o Toruk Makto, o montador do Toruk, com uma conexão muito forte aí com essa criatura que é o líder de todas essas criaturas aí voadoras de Pandora. Então é uma figura muito importante. Ele tinha surgido desse jeito e sido o ponto-chave da vitória dos Na'vi no primeiro filme. No segundo filme, nada se falou sobre o Toruk, sobre o título de Toruk Makto do Jake Sully, mas aqui ele retorna em um momento de grande necessidade. Ele chegando como Toruk Makto perante outras tribos deve fazer com que ele seja mais respeitado e talvez faça até com que a tribo do fogo acabe voltando atrás na sua sede de antagonismo em relação às outras. Né? Acabe respeitando, vendo que atualmente existe um outro Toruk Makto. Um tataravô da Neytiri, sei lá, mais 200 anos aí de diferença. Então a Varangue, por exemplo, nunca viu um Toruk Makto. E ninguém da tribo do fogo viu, ninguém de outras tribos viu um Toruk Makto. E quando verem o Jake Sully nesse papel, talvez todos os Na'vi se unam de novo. E aí sim, chegamos num ápice pro quarto filme ser uma parada diferente. Vamos lá. A Varangue e a Neytiri vão ter um certo antagonismo. Talvez em certo momento elas... Eu só não consigo pensar que isso vai ser antes ou depois. Se elas vão começar num antagonismo, a Varangue vai ver na Neytiri alguém muito forte que pode ajudá-la e vai conseguir usar o ódio da Neytiri para trazer ela pro lado dela. Ou se vai ser o contrário. Se primeiro a Neytiri vai cair nas graças da Varangue e depois vai ter um choque de realidade e vai voltar pro lado certo. E aí que elas vão começar a se enfrentar tendo mais carga emocional nisso. Porque talvez em certo momento elas se tornem parceiras muito próximas aí ao longo desse filme. O momento do enfrentamento delas ser um pouco mais doloroso, um pouco mais tenso, dramaticamente falando. Eu vou te matar, eu juro! Toruk Makto de volta, no meio do campo de batalha. Isso aí é o que todo mundo quer ver. Coisa linda, arrepia muito. Então é isso, Avatar Fogo e Cinzas chega aos cinemas em 18 de dezembro. E eu acho que esse filme vai acabar levando os Na'vi pra Terra. Vamos sair de Pandora e no quarto filme teríamos um conflito na Terra para o quinto filme resolver tudo, porque aí sim é a conclusão que o James Cameron espera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui e comenta também se acharam que faltou alguma coisa que vocês notaram no trailer e eu não falei. É nóis, valeu!